Olá, eu sou Jorge Pinheiro Castelo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Paulo. Estou aqui para falar, ou dar uma aula, uma breve exposição sobre o tema Direitos Trabalhistas e Acesso à Justiça ou Acesso à Ordem Jurídica Justa. O tema impõe, primeiro, que se pergunte acesso a qual justiça, né? E por que existe uma justiça, como a Justiça do Trabalho, para tratar dos direitos trabalhistas. Essa questão é muito relevante para percebermos o significado e a importância dos direitos trabalhistas. A nossa Constituição estabelece, dentre os títulos e garantias fundamentais, os direitos trabalhistas, com uma identidade específica e única, Porque nós temos ali no artigo 6º da Constituição a referência aos direitos sociais, que estão inseridos dentro dos direitos e garantias fundamentais. No entanto, só os direitos trabalhistas, tratados a partir do artigo 7º, até o artigo 11, que são identificados e destacados pelo Constituinte originário dentro da nossa Constituição de 88, como de uma significação extraordinária e especial. Isso por quê? Porque, como constatamos nos primeiros dispositivos da Constituição, artigo 1º até o 3º, verificamos que o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito brasileiro, ele é estruturado sobre o valor social do trabalho, sobre o valor da dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana é elemento essencial de estruturação do Estado democrático de direito. Os direitos trabalhistas, eles têm uma origem histórica, de dois grandes compromissos históricos que fundaram a própria democracia ocidental. O primeiro grande compromisso histórico, já no final do século XIX, onde os partidos operários foram trazidos para o jogo democrático, tornando-se partidos políticos depois de uma série de revoluções no continente europeu. E isso, para quebrar o espírito revolucionário, e se tornou uma questão de reforma interna dentro do próprio sistema, a partir das chamadas Labor Acts. E as leis trabalhistas, portanto, elas legitimaram o Estado perante os trabalhadores e os trabalhadores como classe perante o próprio capitalismo. Posteriormente, depois da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, aí se estabeleceu um outro segundo grande compromisso histórico, que é o Estado do Bem-Estar Social. No Estado do Bem-Estar Social também estão inseridos aí os direitos trabalhistas, que, na verdade, a partir dos direitos trabalhistas, os trabalhadores, numa sociedade que não dominam nem política nem ideologicamente, conseguem ser introduzidos no contrato social. E sabemos que o sentido substancial da democracia é a inclusão no contrato social. Os direitos trabalhistas, eles possibilitam capacitação e distribuição. Por isso, eles são inclusivos. É evidente que, dentro dessa perspectiva, eles, assim como os direitos do consumidor e dos direitos ambientais, eles são disfuncionais à lógica pura do mercado, porque eles têm como objeto máximo o respeito à dignidade da pessoa humana. Isso é fundamental dentro do Estado democrático de direito. Então, na verdade, vamos dizer assim, uma composição da democracia com o capitalismo. Quando o capitalismo maltrata as pessoas, a democracia entra com políticas públicas, com direitos sociais, para mitigar essa situação, de forma que a gente tenha um compromisso mútuo, de longo prazo, um compromisso sólido, um compromisso de crescimento que é fundamental para uma
para a humanidade e para uma sociedade melhor. Então, voltando para a nossa Constituição, os direitos trabalhistas eles estão inseridos dentro do título e de garantias fundamentais, né? Se eles são tão fundamentais, o Constituinte também optou por trazer dentro do arranjo do poder jurisdicional, né, uma justiça própria para cuidar exatamente desses direitos que ele destacou já desde o artigo 1º até o 3º como estruturantes do próprio Estado Democrático de Direito, e destacou, os direitos trabalhistas são os únicos que você percebe dentro da Constituição, destacados assim dentro dos direitos e garantias fundamentais. Nenhum outro direito tem esse destaque, né? E é exatamente por conta dessa premissa. E para que eles fossem atendidos e respeitados, né, porque diz respeito à dignidade da pessoa humana, e essa dignidade da pessoa humana e a inclusão no contrato social são elementos estruturantes da própria democracia, para atender isso de forma eficiente e efetiva é que se estabeleceu dentro da Constituição, dentro do núcleo da estruturante do Poder Judiciário, uma justiça especializada, que pudesse ter sensibilidade e agilidade suficiente para atender esses direitos essenciais. Então, na verdade, só existe a Justiça do Trabalho porque ela tem uma função específica de cuidar exatamente desses direitos essenciais, né? Então, essa perspectiva é muito importante para entender quando se fala de acesso à ordem jurídica justa. Já de cara se pergunta acesso a qual justiça e por que a justiça do trabalho, né? A justiça do trabalho, ela tem por função, então, cuidar desses direitos de dignidade constitucional no plano dos direitos e das garantias fundamentais. Inclusive, por isso, a justiça do trabalho ela é inserida dentro do núcleo chamado de cláusulas pétreas da estruturação do poder jurisdicional como um poder autônomo, que não poderia ser mexido nem por emenda constitucional. Bom, dentro dessa perspectiva, né, a gente precisa então examinar os gargalos que hoje a gente observa exatamente no acesso à justiça, no acesso dos direitos trabalhistas à ordem jurídica justa, né? Quais são esses acessos, esses gargalos, né, do acesso? Me parece aqui que nós temos algumas questões fundamentais, pelo menos 4 nesse breve tempo que temos para expor, né? A questão dos honorários advocatícios, a questão do chamado pedido líquido, a questão da responsabilidade patrimonial e a questão do índice de correção monetária, né? A questão dos honorários advocatícios, que foi introduzida na reforma trabalhista, me parece aqui que há um equívoco da leitura do próprio dispositivo da reforma trabalhista que trata dos honorários advocatícios, porque o dispositivo que trata dos honorários advocatícios, ele se refere que caberão honorários quando se tiver uma sentença condenatória, né, o valor da liquidação da sentença, né, ou não existindo um valor da liquidação da sentença, o valor da causa, né, mas sempre com referência a um valor condenatório, né? O que eu quero destacar é que o dispositivo que trata dos honorários advocatícios da reforma trabalhista, ele apenas indicou o pagamento de honorários advocatícios no caso de proveito econômico, né? Ou seja, apenas no caso de decisões de natureza condenatória, porque não existe proveito econômico em decisões de natureza de extinção sem julgamento do mérito ou de improcedência. Essas são decisões declaratórias negativas. Não existe proveito econômico. Proveito econômico, é importante destacar, só ocorre quando se tem o deslocamento de patrimônio de uma parte para a outra. Quando não há o deslocamento de patrimônio, não existe proveito econômico. Você pode até dizer que houve um proveito moral, porque se reconheceu que numa sentença de improcedência que você não devia, né, se reconheceu no plano processual que você nada devia no plano material, né? Mas não há proveito econômico
no reconhecimento no plano processual da inexistência de dívida no plano material, porque não há a determinação de deslocamento de patrimônio que é necessário para configurar o conceito de proveito econômico. Pode ter até um proveito moral, repito, né? Olha, de fato eu tinha razão em dizer que não devia nada, né? E isso não foi observado. É importante destacar que o CPC de 73, ele dispunha, né, no seu artigo 20, de forma diferenciada, né, as sentenças condenatórias, e no parágrafo 4º do artigo 20 do CPC de 73, ele tratava das sentenças de improcedência ou de extinção sem julgamento do mérito. E o critério era diferente. Para sentenças condenatórias, um percentual sobre proveito econômico. Para as sentenças de extinção do processo sem julgamento do mérito de improcedência, era um critério de equidade que o juiz fixava de certa forma, discricionária. No CPC de 2015, no artigo 85, os advogados conseguiram modificar isso, né? E agora, no artigo que trata disciplinar, no artigo 85, você tem a disciplina das sentenças condenatórias e tem agora, no parágrafo 6º, a disciplina da sentença de improcedência e de extinção sem julgamento do mérito. E há uma disciplina específica, né, dizendo que aqui também se observa o critério da contingência, né, daquele proveito econômico que se pretendia, né? Mas aqui, diferentemente do dispositivo da reforma trabalhista, que não conta com essa disciplina específica. Portanto, ainda que tenha sido feita na reforma trabalhista a colagem dos dispositivos do CPC de forma assodada, esquecendo que havia uma disciplina diferenciada, o fato é que não tem a disciplina de condenação de honorários advocatícios no caso de improcedência ou de extinção sem julgamento do mérito. Aí vai se dizer, mas podemos aplicar de forma analógica, o supletivo, o CPC? Aqui, digo, não é possível. Por que não é possível? Porque no processo trabalhista ainda existe o jus postulante. O jus postulante, na verdade, é uma questão até anterior, porque se tem jus postulante, a contratação de advogado é uma mera faculdade. Exatamente por isso que nunca se permitiu na Justiça do Trabalho aplicar a regra do Código Civil em que se estabelecia o pagamento de honorários advocatícios como parte dessa reparação, porque se entendia que era uma mera faculdade, já que tinha o jus postulante que continua existindo. Aliás, é uma questão de legitimidade até, né? Como vou cobrar honorários advocatícios se tem o jus postulante? Porque há uma questão equivocada de se entender que o honorário advocatício está sempre assimilado à sucumbência. O honorário advocatício está mais assimilado ao princípio da causalidade do que da sucumbência. Pode-se observar, por exemplo, no juizado especial, né, onde é facultativa a presença do advogado, né, que ainda que haja condenação, haja sucumbência, não tem honorário advocatício, porque não há obrigatoriedade dos honorários. Então, sem o princípio da causalidade, estabelecer honorários de uma parte para a outra, né, estaria se imputando um enriquecimento sem causa, porque não observaria o princípio da causalidade, né? E, portanto, no sistema processual trabalhista, como não tem o princípio da causalidade, diferentemente da esfera do direito comum, onde, como existe os honorários são a obrigação de direito material, aqui no processo do trabalho, se for possível, suplantar a própria questão da legitimidade de se estabelecer honorários quando você tem a presença do advogado meramente facultativa por conta do jus postulante, que ainda está presente, independentemente do elemento da sua utilização ou não no território brasileiro, que também é muito variado, mas o sistema não tem que ser considerado na sua forma sistemática e harmônica. Hoje, inclusive, sabemos que tem vários tribunais que, inclusive na pandemia, têm estabelecido, né, nos seus sites a possibilidade do jus postulante diretamente, de forma, inclusive, remota, né, que vai dar um aumento dessa demanda impressionante, apesar
da grande dificuldade, nem sei como vai conseguir o reclamante, dentro de um sistema digital, cuidar da sua defesa na forma do justo postulante daí para frente. Mas o que importa é que o sistema não tratou como obrigatoriedade, como causalidade. Portanto, se é possível suplantar a ideia de se estabelecer honorários quando não tem o princípio da causalidade, né, do ponto de vista da legitimidade, da legalidade, se pudesse suplantar, então nós teremos isso como uma sanção processual. E se é sanção processual, não se permite analogia. Portanto, na verdade, o que temos para tentar suplantar esses obstáculos, né? Mauro Capelletti sempre observou que um dos grandes obstáculos do acesso à justiça são os honorários advocatícios. Digo que a Justiça do Trabalho sempre funcionou, os advogados trabalhistas, por décadas sem esses honorários, porque nós temos uma previsão contratual permitida até pela OAB, diferenciada do percentual dos honorários. E, de fato, hoje percebemos que há uma elitização, né, do acesso à justiça do trabalho, que era a justiça mais social, por conta daquelas premissas constitucionais que tinham sido colocadas, porque tratam de direitos sociais básicos, discriminação, assédio sexual, assédio moral, pensionamento, de doença profissional, enfim, se tornou hoje uma situação de alto risco, o que fez com que pelo menos 50% das demandas não fossem mais apresentadas e 50% dos pedidos reduzidos, não mais porque os direitos não passassem a ser cumpridos, mas na verdade pelo grande receio. Assim, o acesso à justiça do trabalho ficou de forma semelhante à justiça comum, excetuado a questão dos juizados especiais, uma justiça altamente seletiva, né? Porque para ter processos de monta é preciso que a parte tenha recursos financeiros e coragem para enfrentar uma eventual sucumbência, porque, como sabemos, a ação é abstrata desde Líbano, né? É um risco enorme se entrar com o processo, por melhor direito que você tenha, especialmente na esfera trabalhista, que é diferente da civil, né? A civil basicamente é a partir de contratos, regras escritas. O processo de trabalho é basicamente através de testemunhas, né? De partes, depoimentos, oral, né? Que é muito mais complexo, né? Uma gama enorme de situações da vida da pessoa, de relações continuativas. É muito diferente o risco da propositura de uma ação e de outra. Então, acho que é importante observar essas questões do gargalo, acho que é importante os advogados perceberem que o sistema vai implodir quando os advogados passarem a receber como honorário de sucumbência valores superiores à parte que tenha seu direito reconhecido. Isso me parece de algo, de uma impropriedade absoluta que precisaria talvez ser revista, eventualmente até, se não alterada a questão que os honorários são apenas para o autor da ação, independente seja empresa ou seja empregado, né, e que, na verdade, se tem o jus postulante, que não caberia, mas então se caberia se coubesse apenas para o autor, mas talvez até uma ideia de uma revisão desses percentuais. O segundo ponto a ser chamado a questão é a questão do gargalo, é a história do pedido líquido, que também tem um dispositivo, né, da reforma trabalhista, que na verdade me parece que a referência toda é aos elementos da ação e não do pedido, né? Porque está no artigo que trata da ação, né? Que ela é endereçada, tem as partes, tem a qualificação e dentre outros elementos você tem o pedido, né? E o pedido que deve ser certo e líquido, né? Só que quando eu digo que está tratando dos elementos da ação e não do pedido, né? Porque, inclusive, você tem dispositivos diferentes, até do ponto de vista da sintaxe, né? Se eu estou tratando, né, da causa, né? O sujeito da oração é a causa. Então, esses predicados são da causa e não do pedido, né? Porque os predicados do pedido, da pretensão processual, é o pedido, a causa de pedir, próxima e remota, né? E o valor do pedido vai depender se é possível ou não liquidá-lo. No entanto, não só há uma dificuldade de se entender, quer do ponto de vista da sintaxe, que o sujeito da oração é a causa
e não um pedido, portanto a causa que tem que ter valor. Nesse sentido, inclusive, a instrução normativa do TST faz, se não me engano, a 40 faz referência a isso, inclusive quando indica a referência ao dispositivo da reforma trabalhista, ele indica a observância dos dispositivos do CPC que tratam do valor da causa, né? Então, me parece que do ponto de vista da sintaxe, do ponto de vista da interpretação, o que exige que tenha o valor seria a causa e não o pedido. No entanto, ainda que se pudesse superar isso, se tivesse que liquidar pedidos, é fundamental observar aí sim a aplicação supletiva e subsidiária do CPC, no critério da liquidação ou não de pedidos, né? Não pode ser uma coisa de uma interpretação literal e sem observância do sistema, né? E, inclusive dessas premissas iniciais observadas, de garantir o acesso. Porque existem situações que não é possível, que o pedido tem que ser genérico, ele tem que ser ilíquido, né? Situações que tratam, por exemplo, de discriminação. Na discriminação não é um período de estabilidade, sim a discriminação por alguma situação de sexo, raça, idade ou qualquer outro elemento, né? E a reintegração ela não vai ter um período, porque ela vai depender de ato da parte contrária ou ato do juiz. Então, como estabelecer o valor disso, né? Ou, por exemplo, do pensionamento vitalício, né? Qual é a doença do empregado? Qual é a extensão da doença? Se é vitalício, o advogado, o reclamante vai ter que estabelecer a data do falecimento do empregado, né? No cível, inclusive, qual é o tipo de doença? No cível, inclusive, quando as ações estavam lá, tinha um critério que se chama do fato constante, né? Da causa do pedido, fato constante. Ou seja, independente, o advogado bastava apontar que o empregado tem uma doença e que essa doença tem nexo com o trabalho. A perícia é que vai identificar qual que é a doença. Porque o advogado não é médico e nem o reclamante. Pode ser que ele diga, eu estou com uma dor no braço, mas na verdade você verifica que isso irradia da coluna, ou do cotovelo, ou do pescoço, né? E isso quem tem que avalizar e verificar é a perícia, assim como ocorre com a insalubridade, né? Qual é o percentual, enfim, ou da periculosidade, porque é uma questão técnica, né? Mas o fundamental é que se observe aqui a questão da complementação do sistema com a aplicação analógica, né, do CPC para as possibilidades, para as situações em que é impossível se determinar com exatidão o valor ou quando a apuração for extremamente complexa. O que é estranho, uma certa resistência que se observa na jurisprudência trabalhista, porque essa facilitação já é amplamente utilizada na esfera do direito comum, do processo comum, da justiça comum, da jurisprudência do próprio STJ, né, que diz, por exemplo, que a apuração de saldo de comissões é algo complexo, o que seria extremamente simples para a justiça do trabalho. Mas eles acham que é algo complexo e, portanto, não precisa liquidar o pedido. Então, veja bem o distanciamento que uma jurisprudência defensiva está tendo, inclusive, do critério que é usado na justiça comum, e nós tratamos de direitos muito mais importantes, né? Com relação ao terceiro ponto, que me parece também fundamental, que é a questão da responsabilidade patrimonial. A responsabilidade patrimonial definida por lei, né, não se encontrando patrimônio na empresa, né, você pode atingir os responsáveis patrimoniais, sejam sócios, sejam administradores ou empresas do grupo econômico. E o modo como isso é definido, isso é para cada sistema de direito, né? Na verdade, no sistema trabalhista, a gente já tem uma simbiose dos conceitos, né, de pessoa jurídica e física, quando se diz que o empregador é empresa, né? Não fala que empregador é pessoa física ou jurídica, ela é empresa. Se ela é empresa, na verdade, é um conceito que faz uma simbiose da pessoa jurídica e da pessoa física e do patrimônio de ambas, né? Inclusive, quando se fala que o grupo econômico é o empregador, né, e que com esse conceito se possibilita fazer transferência de empregados entre as diversas empresas do grupo, ou que ele trabalha de forma acumulada para diversas empresas do grupo, é porque é um conceito essencial
de que já há desconsideração completa, né? Ou a solidariedade, tanto do ponto de vista ativo quanto passivo. Você utilizar o empregado em todas as empresas, mas também você tem a responsabilidade de todas as empresas com relação a esse empregado. Porque senão a gente implode o nosso conceito de empregador único, né? Então, assim, essas questões são fundamentais para a gente analisar a questão da responsabilidade patrimonial e não simplesmente querer utilizar o conceito do artigo 50 do Código Civil, né? Porque esse é o último conceito. Nós temos o próprio conceito do direito do trabalho, que está na definição de empregador, que já faz essa simbiose desses patrimônios. Depois você tem a regra da norma do direito comum, que hoje é a regra, que é o direito que vale em praticamente todas as esferas da área do direito comum, que é o direito do consumidor, que diz que qualquer obstáculo, seja para o ressarcimento, a satisfação do direito, tem que ser superando todos aqueles conceitos de abuso, desvio de finalidade, etc., que se tinha antes do CDC. Então, a regra do artigo 50 do Código Civil é a última a ser observada, né? Que eles falam de teoria maior, teoria menor, para usar o CDC ou o Código Civil, quando na verdade se esquece que a própria CLT já tem a regra própria, né, ao estabelecer que o empregador é a empresa já fazendo essa desconstrução há muitos anos e essa simbiose desses patrimônios. Aí vem a regra do artigo 10A da CLT, da reforma, que é a cópia do artigo 1032, 1003 e 1032 do Código Civil, que fala dos 2 anos, né, após a saída do sócio, para responsabilizar o sócio retirante. Aqui se confunde, né, algo que na justiça comum já está pacificado há muito tempo, que é a questão do prazo para se reconhecer a responsabilidade com o prazo da desconsideração da personalidade jurídica. A personalidade jurídica é um artigo específico da reforma trabalhista e do próprio Código de Processo. E em incidente de desconsideração, ele não tem prazo. É um direito potestativo em que a lei não impôs prazo. E, portanto, ele pode ser a qualquer tempo, na fase de conhecimento, na fase de execução e em qualquer tempo. Não tem prazo de decadência nem de prescrição para a sua instauração. E isso há muito tempo o STJ já resolveu e já separou. E basta que ocorra na esfera da justiça comum, se ocorrer em qualquer tempo uma apuração da figura do artigo 50 do Código Civil, para responsabilizar o sócio, na esfera da justiça comum, o incidente pode ser 5, 10 anos depois da retirada do sócio, basta que tenha a situação que permita se alcançá-lo, né? Porque há uma confusão, né? O artigo 1003 e 1032 do Código Civil, na verdade, eles tratam da responsabilidade dos sócios entre si, e não da responsabilidade dos sócios com terceiros, que pode ser apurada pelo incidente em qualquer prazo, desde que esteja a presença da figura do artigo 50 do Código Civil. Na justiça do trabalho, há um mau entendimento, né, como eu já observei, né, a gente começa a usar institutos novos, como os honorários do pedido líquido, deformando o próprio entendimento da justiça comum e do STJ com relação ao tema. E isso se dá também com relação à questão da responsabilidade patrimonial. O fato do sócio ter saído pelo 10A depois de 2 anos não isenta a sua responsabilidade se apurada a situação de que a lei trabalhista, né, que já faz a desconsideração por inteiro, ou mesmo aplicando o CDC, a regra do CDC, para se estabelecer a responsabilidade patrimonial, bastando a configuração do inadimplemento e de que aquele sócio estava ao tempo do contrato de trabalho, né? E isso aplicando a regra do Código Civil, do CPC, e a regra e o entendimento da justiça comum, do STJ. Então, vê-se muitas vezes que, olha, vai se apurar um incidente depois que o sócio saiu depois de 3, 4 anos. Não pode, já passou, está errado. O incidente não tem prazo. E se constatada a situação que configura a responsabilidade dele, ele tem que ser responsabilizado, porque essa regra, na verdade, que é a cópia do 1003 e 1032, é mais interpares deles, da sociedade, né? Então, houve uma transposição sem entender o próprio sistema trabalhista, que já fez a desconsideração, né? E sem entender o que o próprio sistema da justiça comum faz, né? Então, é um problema que é preciso
se restabelecer a compreensão do sistema e a compreensão da aplicação da regra. Para finalizar, não poderia deixar de falar da questão da correção monetária, a questão do IPCA e da TR. Né? Quer dizer, é importante destacar que a correção monetária não é sanção, ela não é nenhum plus à condenação. A correção monetária é apenas a reposição monetária do poder econômico, né, do direito que foi inadimplido, para que a mora do devedor não se torne um prêmio para aquele que não cumpriu o contrato, não cumpriu a lei e se beneficiou da demora do processo. Isso vale em todo o sistema, né, de aplicação da lei, né, e observando, às vezes se fala, mas o TR e IPCA, a diferença é bastante grande porque um é inflação e o outro não. E é muito pesado. Você observa o que ocorre na esfera do direito comum. No direito comum, quando você tem a regra do Código Civil, que quando você tem dívida líquida certa e positiva e a termo, o vencimento da obrigação já constitui o devedor e mora. Né? E a partir daí tem o IPCA. Na justiça do trabalho, a mora só se dá a partir da distribuição da ação. Embora a gente tenha 13º, férias, salários, etc., que todos são dívidas positivas, líquida e a termo. Então, na justiça do trabalho, se o empregado demora 5 anos para entrar no processo, estando na vigência do contrato, ele já sai perdendo 60% com relação ao direito civil. Se você não pagar seu condomínio, se você não pagar sua água, sua luz, seu IPTU, se você não pagar o advogado, o médico, o dentista, você já tem, a partir do boleto ali, você já tem mora. Né? Na justiça do trabalho, não. No direito do trabalho, você vai precisar da distribuição da ação. Mas na verdade tem que demorar a média de 2 anos. Então, tudo bem, você já sai de largada com 24% a menos na cobrança do direito trabalhista do que do direito comum. E além do que, você não quer aplicar o IPCA? Bom, se for assim, e se for aplicar uma TR que está zerada desde 2017 e que de 2015 para cá é de 4%, enquanto a inflação é de 30%, então efetivamente não observar o cálculo de dissenso do tolerável e implodir o sistema. Né? Espero que essas minhas observações, minhas reflexões, sirvam aí para todos pensarem e refletirem sobre essas questões que dizem respeito ao acesso à ordem jurídica justa, ao acesso à justiça, especialmente aqui na esfera trabalhista. Muito obrigado e até logo a todos.